Só mais uns minutinhos, tá, pessoal? Em 3 minutos a gente começa, tá? Só para dar 5 minutos de tolerância até mais alguém entrar aqui. Olá, Jardane, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Oi, Marilda. Tudo bem? Não, peraí. Seja bem-vinda, tá? Legal que tu me explicou aquela questão do teu outro curso, tá? Bem tranquilo. Sim, boa noite. Boa noite. E depois, Tá. aquilo que você não conseguir pegar da aula de hoje, você pode me chamar, depois a gente pode trocar uma ideia sem problema, tá? Perfeito, então. Obrigada, professor. Imagina, que isso. Pessoal, vamos começar nossa aula de hoje? Tem muitos alunos que ainda não entraram, mas até em respeito a vocês que estão no horário combinado, gostaria de começar então hoje. O abril já ficou para trás, né? O ano tá indo como lebre, tá indo rápido demais, e a vida vai passando e as coisas vão acontecendo e nós estamos aí, fazendo a nossa parte, buscando o nosso conhecimento, correndo atrás dos nossos objetivos. E a gente está aqui para tentar ajudar vocês mais um pouquinho, dando a nossa contribuição, falando sobre economia, falando sobre questões do nosso dia a dia, e da importância de entender um pouquinho mais, que seja sobre cada um deles, né? Para que a gente possa aplicar nas nossas vidas, no nosso trabalho. Eu gosto sempre de começar os nossos encontros falando um pouquinho sobre aquilo que a gente viu na aula anterior, no encontro anterior. Se vocês me permitem, eu vou fazer um breve resumo, tá? Eu acho que isso é importante para que a gente possa engatar a primeira marcha da aula de hoje, né? Já que a economia, conforme nós vimos até aqui, é um assunto muito complexo e é um assunto que ele precisa ser falado, estudado, e ele tem que ter uma sequência. E essa sequência é muito importante para que vocês entendam também o andamento das aulas, né? E que a gente consiga compreender tudo que a gente está conversando aqui. Vocês recordam que na aula anterior nós falamos sobre os 10 princípios de Markle, né? E da importância deles para a nossa vida. Só fazendo um breve apanhado do que nós falamos na aula passada, tá? Nós falamos sobre como as pessoas, como os consumidores, como nós tomamos nossas decisões, baseados em 4 princípios. Merkel nos disse que no mercado existem trade-offs, né? E se vocês já abriram lá no AVA, vocês devem ter visto que o nosso primeiro trabalho, ele fala justamente sobre essas trocas na economia, né? Esses trade-offs. Pessoal, por que compreender esse primeiro conceito, ele é importante, tá? Porque economia é uma troca constante, não só de mercadorias, mas de informações, de tecnologia. A todo momento nós trocamos recursos, trocamos necessidades entre agentes econômicos dos quais nós fazemos parte. Nós somos agentes econômicos, a gente faz parte desse mercado. Então, ao entendermos esses trade-offs, a gente compreende também por que muitas vezes nós realizamos essas escolhas. Por que é importante nós sabermos o que está sendo disponibilizado nesse mercado e por que isso é importante nas nossas vidas e essa troca constante de recursos, de tecnologia, isso faz nos entender melhor esse âmbito geral chamado mercado econômico.
Então, Merkel nos disse que as pessoas fazem escolhas o tempo todo, né? Que o custo daquilo que a gente opta por adquirir, ele nos fala que ao optarmos por algo, nós abrimos mão de optar por outra coisa, né? Vocês recordam que nós comentamos sobre isso? Que o tempo todo nós pensamos nas margens ao fazermos as nossas escolhas, né? Falamos dos custos marginais e do custo de cada escolha que nós optamos por fazer. E que nós, enquanto consumidores, nós reagimos a incentivos o tempo todo, tá? Nesses 4 princípios, Markel nos diz que, nos explica, melhor dizendo, que é a forma como nós tomamos as nossas decisões econômicas. Após isso, nós vimos que o comércio, que a concorrência, é muito importante para esse âmbito econômico, tá? Nós temos que ter uma concorrência, e a concorrência ela é muito importante para que exista um equilíbrio de mercado e que esse mercado se forme e que se construa o âmbito econômico desse mercado, dado a forma como alguns agentes prestam serviços ou vendem mercadorias, que difere de outros, né? Logo, nós ganhamos em competição, ganhamos em preço, em barganha de preço, ganhamos em novas tecnologias. Então, a concorrência, pessoal, anotem, isso é muito importante. Sim, é fundamental para um mercado se formar, certo? E que os mercados geralmente são uma boa maneira desse contexto das atividades econômicas se organizarem, tá? E que, às vezes, os governos, eu até falei que esse item 7, que Marco nos fala, onde ele diz que, às vezes, os governos melhoram a questão dos resultados de mercado, não quero aqui fazer polêmica, mas é exatamente isso, tá? Existem ações que o governo faz que, sim, colaboram para o crescimento de mercado e que outras vezes não. Então, nós temos que entender, né, que essas ações que o governo faz, muitas vezes elas são necessárias, né? Mas eu não quero aqui entrar também no contexto de macroeconomia, onde fala diretamente das ações de âmbito geral, né? Eu quero aqui focar mais na parte do resumo da aula passada. E, por último, nós vimos como a economia funciona de um modo geral, né? Nós falamos que um padrão de vida de um país, ele depende da capacidade que os agentes econômicos se organizam para produzir bens e serviços. Vocês lembram que eu falei que o que mede a capacidade produtiva de um país é a soma dos indivíduos que nele trabalham, que nele constitui esse mercado, e da capacidade individual que cada um tem de contribuir para esse mercado. É isso que difere uma nação desenvolvida e isso que difere a capacidade individual de produção de bens e serviços. Falamos sobre os preços, né? Falamos um pouco sobre inflação, o que acontece quando um governo emite moeda demais e quais as consequências que isso tem para o mercado. A consequência de uma inflação, ela pode ser terrível, né? Nós residimos em um país que historicamente teve grandes problemas com inflação, inclusive levando à troca de moedas e alteração de planos, né? E nós temos sim que nos atentarmos a isso. Os governos sim precisam, nas medidas econômicas que eles adotam, eles estão o tempo todo dosando a quantidade de moeda que é emitido e sempre levando em consideração indicadores, inclusive a inflação, certo? Para não deixar esse contexto econômico fugir de controle. Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, eu falei da ligação que existe entre os trade-offs de curto prazo. Eu falei da inflação e do desemprego, né? Emitir moeda demais no mercado leva a um pensamento de que existe desenvolvimento de curto prazo. Porém, esse desenvolvimento de curto prazo, ele pode gerar desemprego. Dito isso, pessoal, antes de entrarmos de vez na nossa aula de hoje, e falarmos sobre os assuntos que dão sequência a esse conteúdo, tá? Eu gostaria de
questioná-lo sobre o primeiro trabalho. Por que falarmos de trade-off, tá? Porque, pessoal, nesse primeiro trabalho, eu gostaria de ver, de sentir, se vocês entenderam os assuntos que nós falamos, que nós abordamos desde a primeira aula, onde nós conceituamos economia, onde eu apresentei para vocês Adam Smith, que foi o pai da teoria clássica, e que foi um filósofo, escritor, economista, que nos ensinou conceitos que até hoje são importantíssimos para que a gente compreenda como que a economia está desenhada, tá? Se no nosso trabalho nós citarmos, e se nós buscarmos aquilo que nós falamos na aula 1 e 2, vocês são perfeitamente capazes de fazer uma ligação do porquê os trade-offs econômicos têm a ver com aquela frasezinha que eu coloquei lá, que não existe almoço grátis, tá? Vocês têm que fazer uma ligação, pessoal, com a questão da escassez, com a questão da escolha, do custo de oportunidade, tá? Mas se atentar, principalmente, no princípio de custo de oportunidade, né? Quando nós fazemos uma escolha, melhor dizendo, econômica, nós estamos abrindo mão de outra, né? E nós também falamos de que os agentes econômicos, eles necessariamente precisam de fatores que colaboram para que eles possam, nesse mercado, desenvolver e fornecer os seus produtos e serviços. Eles têm que fornecer insumos, eles precisam de insumos, né? E também, isso também, pessoal, leva em consideração aquela questão dos recursos que nós abordamos na aula passada, que falam dos recursos naturais, recursos de capital, tá? A força de mão de obra. Eu sei que vocês, dentro disso que nós abordamos até agora, se vocês conseguirem fazer uma ligação, falando desde o princípio, né, que nós falamos, que nós conceituamos lá, como que a economia ela se classifica, por que que os fatores de produção são importantes, por que esse mercado onde engloba agentes econômicos, compradores, vendedores, por que é importante entender isso? Eu acho que a gente consegue conceituar por que esse sistema de trocas, porque entender esse sistema de trocas ele é importante e ele se torna fundamental para que nós consigamos distinguir aquela frase, né, que não existe almoço grátis. Nós temos até o dia 10 de maio para finalizarmos esse trabalho, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que foi passado até agora, por favor, podem me mandar por e-mail, podem me chamar no WhatsApp, que a gente pode esclarecer isso para vocês, tá? Só que aqui o mais importante, além de ver como que está o andamento e como que vocês entenderam o conteúdo até então, é também que vocês consigam fazer uma ligação desses itens que eu abordei agora há pouco, tá? Desde a nossa primeira aula, se vocês revisarem o material, se vocês conseguirem fazer ligação desses conceitos, eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade em fazer uma pequena resenha para mim, tá, pessoal? Do porquê que é importante entender esse sistema de trocas, tá? Além disso, além de ser um processo avaliativo, pessoal, é uma forma de que vocês consigam recapitular aquilo que nós abordamos na aula 1 e 2 e que vocês consigam se aprofundar um pouquinho também, tá bom? Eu gostaria que vocês vissem o trabalho 1 dessa forma. Não só como uma forma de avaliação, mas que vocês consigam buscar novamente o conteúdo que nós abordamos até aqui. Dito isso, pessoal, eu gostaria de dar sequência nesse conteúdo, falando hoje sobre o que eu julgo ser, talvez, coração da economia, tá? Nós já falamos sobre como o mercado está classificado, nós já falamos sobre agentes econômicos, sobre necessidades, né? Falamos que nós, enquanto consumidores, temos necessidades ilimitadas, porém, os nossos recursos são limitados. Como trabalhar isso, né? Uma vez que nós temos aí
bilhões de pessoas que necessitam de recursos, de alimentos, de roupas, né, de tecnologia, e a nossa oferta é limitada. Como a gente pode trabalhar isso? De modo a oferecer a esse mercado subsídios para desenvolvimento. Aqui nós entramos, então, na questão da oferta e da demanda, tá? Eu vou abrir para vocês aqui os slides. E oferta e demanda, pessoal. O que esse mercado ao qual nós estamos inseridos, o que ele nos apresenta, tá? Para que nós possamos entender as necessidades e o objetivo de entendermos qual a função individual desses agentes econômicos, de modo simplificado, nós temos aqui no nosso mercado econômico 2 agentes fundamentais. Nós temos vendedores e compradores, certo? Esses 2 agentes formam o nosso mercado. E o mercado, ele tem uma constante troca, tá? Nessa troca de necessidades entre vendedores e compradores, nós temos que ter uma base que diz o quanto de produto e serviço e por quanto esses produtos e serviços devem ser ofertados. Dando início ao que Adam Smith nos falava na economia clássica, ele conceitua essa troca de produtos e serviços, esse sistema de trocas, ele deu o nome de lei de oferta e demanda, tá? A lei de oferta e demanda, ela é um conceito econômico que determina o quanto de cada produto deve ser ofertado e por quanto. Porque uma vez que nós temos uma oferta de produto e serviço, ele precisa, dentro desse mercado, ser balizado por recursos que também estão disponíveis neste mercado. Então, quando nós ofertamos algo, né, essa teoria diz que quanto mais produtos são ofertados nesse mercado, teoricamente, menos eu vou pagar por ele. Por quê? Quanto mais produtos, quanto mais agentes econômicos conseguem disponibilizar nesse mercado esse tipo de produto, menos valor agregado, menos valor de tecnologia, menos valor de produção ele terá. Por outro lado, se um produto for escasso, o que acontece? Teoricamente, os preços vêm a subir. Porque quando existe uma escassez, e aí nós voltamos lá na nossa primeira aula, o que acontece? Os recursos são escassos, certo? Para atender esse mercado ilimitado. Quando existe uma escassez, mais recursos eu teria que disponibilizar por ele para poder compensar essa falta de produto que existe no mercado. Pessoal, Adam Smith nos diz que esse movimento de oferta e de procura, né? Aqui eu vou usar oferta e demanda, tá? Entendam demanda como necessidade, como quando você precisa demandar algo, é que você necessita desse produto. Existe, sim, um ponto de equilíbrio nessa oferta e nessa demanda. Esse modelo, que nós vamos ver logo em seguida, ele leva em consideração que nesse mercado exista um mercado de concorrência perfeita, tá? Onde sempre exista a oferta e sempre exista a procura. Só que isso dificilmente acontece, porque justamente quando nós temos uma oferta limitada, né, a nossa necessidade, por ser ilimitada, ela já baliza esse mercado. Então, Adam Smith nos diz que, no entanto, esse gráfico de equilíbrio da lei da oferta e da demanda, ele funcionaria perfeitamente se existisse muitos vendedores e muitos compradores, se o mercado não tivesse uma mão invisível, como a gente costuma falar na economia, né? Por si só, esse balizador já existe. Nós vamos entender por que nos próximos slides, tá?
Curva da oferta. O que ela quer dizer? A curva da oferta, pessoal, e já fazendo um parênteses para aquilo que nós vimos na aula anterior, onde nós falamos das fronteiras das possibilidades de produção, da curva das possibilidades de produção, a curva da oferta, ela relata um pouco diferente, tá? Ela é o quê? Ela é uma inclinação crescente. Ela relaciona os produtos que são colocados no mercado, em que os agentes econômicos que o fornecem para esse mercado, quanto que ele recebe por ele, tá? Aqui é importante nós fazemos uma anotação do seguinte: quando nós nos colocamos no lado das empresas que ofertam esses produtos, esses serviços no mercado, quanto mais caro, quanto mais valor agregado esses produtos tiverem, mais eu quero ofertar eles, correto? Se eu tiver um mix de produtos lá na minha empresa, eu tenho um mix de 10 produtos, qual é o produto que eu mais quero colocar no mercado? Qual é o produto que eu quero mais ofertar? Aquele que tem um custo de produção mais agregado, certo? Logo, desculpe, a minha margem de lucro será maior. Então, quando nós falamos em curva de oferta, entendam o seguinte, que quando nós representamos isso no gráfico, os custos de produção, eles afetam diretamente essa curva, tá? E logo, por sua vez, os custos menores, eles nos possibilitam a ofertar mais produtos, porém com valor agregado menor. Para entender isso, pessoal, nós temos aqui um gráfico que representa exatamente isso, tá? Eixo X e eixo Y, ok? Quanto mais produtos representados aqui no eixo X eu conseguir colocar no mercado a um custo maior, melhor será a minha oferta. Mais valor agregado eu vou ter. Logo, a minha margem de lucro será maior. Então, a curva da oferta quer dizer isso, tá? Quanto de produto, quanto de serviço, quanto mais produto, quanto mais serviço eu conseguir colocar nesse mercado, maior será a minha margem de lucro, maior será o valor agregado que eu vou ter sobre esse produto ou esse serviço. Por sua vez, a curva de demanda, ela tem uma decrescente em relação a isso, tá? Enquanto na curva da oferta, quanto mais alto o meu valor ofertado pelos meus produtos, melhor para mim, na curva da demanda é exatamente o oposto, tá? Então, essa curva, ela tem uma inclinação decrescente. Nós já vamos ver representado no gráfico em seguida. O que quer dizer isso, pessoal? Quanto menor for o preço do produto, mais eu vou conseguir demandá-lo, porque menos recursos eu terei que disponibilizar por esse produto, por esse serviço. Aqui, pessoal, diz que o gosto do consumidor, que o surgimento de concorrentes, variação de renda e tal, alteram essa relação. Por quê? Vamos imaginar um mercado. Eu gosto sempre de usar a situação atual em que nós passamos, que é a pandemia, tá? Nós tivemos alguns produtos, alguns serviços que tiveram uma crescente demanda por ele nos últimos meses, né? Como é o caso de equipamentos de proteção nos hospitais, o caso de respiradores, agora seringas, né? Todos aqueles insumos utilizados na produção de vacinas. O que acontece na curva de demanda? Teoricamente, eles tiveram um avanço, né? Um avanço na sua necessidade de produção. Quando a produção desses itens, desses insumos, não impacta diretamente na questão natural, quando eu não dependa da natureza para produzi-lo, o que eu vou fazer? A minha curva de oferta ela vai lá para cima. São produtos com alto valor agregado, né? Num mercado onde a minha demanda ela está numa crescente. Então, aqui, quando eu falo em mudanças de gosto do consumidor, surgimento de concorrentes, eu posso colocar aqui também situações como a que a gente está atravessando agora, né? Necessidades, uma pandemia, existe uma necessidade das pessoas em se vacinar, existe uma necessidade urgente de nós buscarmos a produção em massa de álcool gel, por exemplo, né? Enfim,
Tudo isso que eu citei agora pode aumentar a procura por determinados produtos, certo? Ainda que o preço não tenha sofrido alteração. Não foi o caso de alguns produtos que nós vimos na pandemia, né? Alguns se mantiveram, alguns no primeiro momento tiveram uma crescente gigante, né? Mas logo eles se equalizaram. E nós já vamos ver por quê. Eu vou pedir aqui um minutinho só para me conectar, tomada no meu Note, porque a minha bateria está indo para o saco. Ok. Dando sequência, pessoal, o que a curva da demanda nos representa, tá? Ela faz um caminho inverso à curva da oferta. Uma vez que eu, na curva da oferta, eu tenho uma crescente nos preços, quanto maior o meu preço, maior é a quantidade de produtos que eu quero oferecer, na curva da demanda é o contrário. Quanto menor for o meu preço, mais eu vou ter condições de consumir. Ok até aqui? Vocês conseguiram fazer uma ligação entre o que representa a oferta de produtos no mercado e a questão da demanda? O quanto é importante nós entendermos que existe um equilíbrio de mercado, que existem balizadores de mercado, que existem reguladores naturais de mercado que nos façam, por si só, regular o consumo de alguns produtos? Se não ficou claro para vocês até então, talvez mais para frente a gente vai conseguir entender um pouco melhor o que representa demanda e oferta quando nós falarmos aqui do ponto de equilíbrio, tá? Pessoal, dentre a minha oferta e a minha demanda, eu posso dizer o seguinte. Nós falamos até aqui que a minha oferta de produtos no mercado, ele depende do meu público consumidor. Nós vimos lá nos primeiros slides que para mim ofertar algo, eu preciso de um agente econômico que compre isso que eu estou ofertando, seja o meu produto, seja o meu serviço, certo? Aqui nós temos uma questão de equilíbrio sobre aquilo que é ofertado e aquilo que é demandado, tá? Quando graficamente eu consigo representar a minha oferta com a minha demanda, eu tenho um ponto de equilíbrio. Por que é importante eu saber qual que é o meu ponto de equilíbrio, tá? As empresas, elas fazem pesquisas de mercado e elas precisam entender o quanto de cada produto, no mix de produtos que muitas produzem e ofertam, quanto desse produto que o meu mercado será capaz de absorver. Existem pesquisas de profissionais de alto gabarito que fazem essa ligação do quanto o meu mercado é capaz de absorver para aquilo que eu estou oferecendo. Por quê? Eu não posso gastar energia, gastar recurso e investir uma mão de obra em algo que não vai ser consumido no mercado. Faria sentido hoje, dando um exemplo hipotético, eu vir a produzir uma tecnologia que já é ultrapassada? Não faz sentido, certo? Eu vou abrir uma fábrica de máquina de escrever. Não faz sentido. Hoje a tecnologia é outra, hoje as necessidades de mercado são outras, né? Então, por isso é importante eu entender o que o meu mercado está consumindo e por quanto ele está consumindo. A representação gráfica disso, pessoal, se chama curva, ponto de equilíbrio da oferta e demanda, tá? Ele indica, pessoal, o quanto de produto eu devo oferecer e por quanto eu devo oferecer para que a minha oferta de produto seja a maior possível, para que eu possa oferecer esse produto por um preço que o mercado seja capaz de pagar, ok? Quando eu alcanço um equilíbrio de mercado, ou seja, que não exista um excesso ou uma escassez, tá? A tendência é, como está escrito no slide, que exista uma estabilização de preço. Logo, quando o mercado demanda algo que não está sendo ofertado, o que acontece com o preço? Ele sobe. Igualmente, ou melhor, ao contrário acontece quando eu oferto demais um produto que o mercado não consegue absorver. A tendência é que o preço desça. Essa estabilidade, pessoal,
ela tem fatores, ela possui fatores que afetam diretamente para que isso ocorra, tá? Abertura de novos concorrentes, crises econômicas, novas tecnologias. Então, tudo isso pode deslocar a curva para mais ou para menos, tá? Para alcançar essa estabilidade de mercado, eu preciso ter a sensibilidade de entender qual que é o movimento que essa curva está fazendo. Existe uma demanda, existe uma oferta, existe uma necessidade maior, existe uma possibilidade de implantação de um preço um pouco maior, né? Esse é um mercado, pessoal, que a gente... isso, no mercado, requer com que nós, que estamos inseridos nele, façamos uma leitura constantemente, né? Porque cada vez mais, com esse processo de globalização, que a gente escuta falar diretamente nos noticiários, enfim, né? Seguidamente nós ouvimos falar que o mercado está globalizado, né? Justamente porque essas necessidades elas estão cada vez maiores, cada vez mais nós, consumidores, temos novas necessidades. Então, colocar isso na curva de equilíbrio, o que está sendo procurado, o que eu posso ofertar, por quanto eu posso ofertar, isso é muito importante nos negócios hoje em dia. Vendo, pessoal, a questão de representação gráfica disso, o que eu tenho aqui? Tá? Aqui representa o seguinte, pessoal. Eu tenho uma curva, tá? Eu tenho um gráfico, melhor dizendo, que me representam dois itens, o preço, tá? E a quantidade ofertada. Por que é importante eu entender e fazer uma ligação desses dois itens aqui, tá? Porque eles precisam estar em harmonia. Por quê? Uma vez que o meu preço seja alto demais, a tendência é que a minha quantidade ofertada seja menor. Porque eu tenho, no mercado econômico, eu não tenho muitas vezes a capacidade de colocação de um produto com alto custo agregado. Então, Adam Smith nos diz o seguinte, que para atingir um ponto de equilíbrio, eu tenho que estar em harmonia com o que eu estou ofertando, com a quantidade ofertada e a que preço. Existem hoje diversas formas de nós analisarmos esse mercado. E por isso que uma concorrência ela se torna importante, porque a concorrência ela ajuda a regular esse mercado. Uma vez que quem oferta o mesmo produto por um preço muito maior, consequentemente terá uma diminuição nas suas vendas. Então, essa regulação do mercado é feita pelos concorrentes, tá? O que acontece aqui nesse gráfico? Se eu aumentar, se eu deslocar a minha curva de preço, por exemplo, se eu aumentar o preço médio dos meus produtos, eu, teoricamente, não vou conseguir uma estabilidade na quantidade total das minhas vendas para que eu regule, para que eu equalize essa conta. Uma vez que eu produza mais do que eu estou apto a vender, a oferecer, eu vou ter um recorrente aumento de estoque, eu vou ter formas, eu não vou conseguir colocar esse produto no mercado, logo eu vou ter prejuízos, certo? Por isso é importante que eu entenda qual é a quantidade certa de produção que eu preciso ter no meu produto, no meu serviço, para que esse mercado absorva. Pessoal, aqui, eu acho que essa frase aqui representa, foi a melhor frase que eu achei de representação da questão de oferta, tá? As empresas, quanto mais elas produzirem e por mais colocação tiver no mercado, melhor para elas. Só que ofertar determinado produto é determinado por diversos fatores, tá? Aqui diz o seguinte, a oferta